Bom, se você já está em capítulo 13 de Hebreus, estamos hoje no terceiro estudo que nós começamos nessa carta aos Hebreus, que é uma carta extremamente, atípica, porque a gente não conhece o autor de Hebreus, a gente não sabe quem é o destinatário definitivo de Hebreus. Trabalhamos em cima de algumas hipóteses, aprendemos que, embora a gente não saiba quem foi o autor do livro de Hebreus, há uma corrente grande que acredita que tenha sido Paulo, há quem diga que tenha sido Lucas, há quem diga que tenha sido outros apóstolos. Eu particularmente fico com Paulo, embora a linguagem que nós vemos no livro de Hebreus não parece com os escritos de Paulo, embora o conteúdo pareça, mas a linguagem não pareça, o conteúdo parece ser de Paulo. E o destinatário nós entendemos ser os judeus convertidos, os judeus que vieram do judaísmo, vieram lá dos ensinos dos fariseus, dos saduceus, que converteram-se a Cristo, mas que, embora adentraram no cristianismo, não estavam conseguindo se libertar da religiosidade judaica. E a gente viu isso lá em Atos capítulo 15, quando alguns judeus convertidos disseram que os que se converteram tinham que se circuncidar, tinham que obedecer alguns ritos da religião judaica. E aí houve uma celeuma, houve um desentendido, porque alguns judeus convertidos achavam que Jesus não bastava, tinha que ter a religiosidade pregressa que vinha a despeito da lei de Moisés. Então eu acredito, como falamos, que essa carta foi escrita por esses judeus que estavam sem saber o que fazer. Jesus basta ou eu preciso de uma religião? Jesus basta ou eu preciso de algumas práticas religiosas para alcançar a graça, para alcançar a promessa? Então, para mim, essa carta foi escrita para eles, em função do livro tratar de apostasia, como nós já falamos. Sempre faço uma recapitulação rápida. O livro trata essencialmente sobre apostasia. Mas como nós falamos, não da apostasia, ou seja, de abandonar a fé, de largar o evangelho. Apostatar é abandonar. Fala não da apostasia do cristianismo para o mundo. Largar o Cristo, largar o Messias, abandonar a fé e cair no mundão e liberar geral. Não é dessa apostasia que o livro trata. O livro trata da apostasia, da graça para a religião. O abandono de Jesus para o dogma, do ser pelo fazer, porque a religião ela está estribada sobre o fazer. Geralmente a igreja até hoje ensina o crente o que ele pode e não pode fazer, e aí a gente acredita que o bom crente é quem faz aquilo, quem não faz aquilo, quem deixa de fazer isso, que isso aqui é proibido, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é proibido. E a gente chama isso de doutrina, que na verdade nem sempre o é. É usos e costumes, são regras de uma determinada religião, instituído em cima da vontade de um determinado pastor, que ele acredita que é assim que o crente tem que se comportar. E o crente muitas vezes se comporta, sabe o que fazer, o que pode, sabe o que não fazer, o que não pode. Mas o crente, embora saiba o que pode e não pode fazer, ele não sabe o que tem que ser. Quando ele se encontra com as crises da alma, do ser, quando a vida aperta, ele vai perceber que os dogmas deles não ajudam em nada. O fato deles a calça comprida não usar, não muda absolutamente nada. O fato dela usar batom ou não usar, quando a depressão aperta, se tu está com batom, se tu está sem batom, a depressão não quer saber, ela te oprime. Né? Quando o desemprego chega e o novo emprego não chega, e aí a deficiência financeira se cronifica, se amplifica, não quer saber se você está de terno e gravata ou não, se tu raspa a axila ou não, se tu depila as partes ou não. A dor da alma não quer saber desses dogmas que muitas vezes são ridículos. Não é? E aí o crente que está abafando, porque ele não faz tudo que a igreja proíbe, e ele faz tudo que a igreja diz fazer, que pode fazer, ele faz, mas quando ele se retira para os seus aposentos e as crises internas tomam a sua própria existência, ele percebe que os dogmas não ajudam em absolutamente nada. Nada. A doutrina não ajuda em nada. Quando você está com vontade de morrer, quando o vazio
toma o ser de uma forma tão aguda que você às vezes não consegue conter o choro, tem vontade de se matar, né? E que às vezes isso se torna tão profundo na tua alma que o sono olha para você e diz assim, ó, fui, tchau, não quero saber mais de você. E a tua maior companhia é a tal da insônia, é o ponto que você tem que tomar remédio para dormir. Você descobre que o dogma, a doutrina, os usos e costumes não valem nenhuma. Não vale nada, não ajudam de nada. Você está com um coquezinho na cabeça, feinha como você sempre foi, está com a perna cabeluda como você está usando, né? Usa esse roupão horrível que todo mundo te olha na rua, e todo mundo te olhando, você está crente que está abafando. Mas lá dentro, onde a gente é o que a gente é, isso não ajuda em nada. E aí você muitas vezes, estou decepcionado com Deus, estou decepcionado com a igreja, porque não sei o que eu faço tudo que tem que fazer, mas a minha vida não se transforma numa vida que vale a pena ser vivida, a minha vida continua uma desgraça, e eu estou decepcionado com Deus. Aí Deus fala assim para a gente, eu não te mandei fazer nada disso. Isso que você está fazendo não tem nada a ver com relação comigo. Você não entendeu, filho. Você está entendendo, você está equivocado, estão te ensinando errado, você precisa usar o teu cérebro, precisa ser crente bereano. E do que esse texto fala, de Hebreus fala? Fala do perigo da gente abandonar Jesus e a graça que trabalha no ser, apostatar disso para se tornar um religioso, frequentador de banco e de templo. Seja que templo for, que igreja for, que religião for. E aí o texto diz, cuidado para você não se transformar só no religioso. E aí o texto fala sobre essa apostasia, o texto fala sobre a superioridade de Cristo, sobre o agnosticismo, não é, que exaltava a figura dos anjos e dizia que Jesus era igualzinho um anjo, uma criatura. Aí o autor fala que Jesus é maior do que os anjos. Fala da supremacia de Cristo sobre os anjos, fala da supremacia de Cristo sobre a lei de Moisés, portanto sobre o dogma, sobre o fazer e não fazer, sobre o comportamentalismo. Fala sobre a supremacia de Cristo, sobre os ritos da lei também. Fala que a gente tem que combater aquilo que a religião diz que é intermediário. Jesus é importante, mas a gente tem que fazer boas obras. Sem boas obras ele não nos abençoa. Está dizendo que a graça só não bastava. E Hebreus fala sobre tudo isso. Tudo isso. Então nós aprendemos que Hebreus, ele fala sobre a supremacia de Cristo, exorta contra a apostasia religiosa, cita Moisés, cita Melquisedeque, fala sobre o descanso eterno. Quem de fato descansará no Senhor? Aqueles para quem Jesus vai falar assim, ó, você, meu servo, vai entrar no meu descanso. Vai ter aquilo que Paulo chama lá na frente de paz, que excede o quê? Quem se lembra? Todo entendimento. É aquela paz que pela lógica não devia estar lá. Que o cara perdeu a mãe dele. Como é que esse cara pode estar em paz? Esses pais perderam os filhos deles. Como é que está em paz? Esse homem está desempregado, não tem onde cair morto. Como é que ele pode estar em paz? Esse homem está passando pela pior enfermidade da vida. Como é que ele pode ter paz? Era para ele estar desesperado. Mas a paz continua nele. E é uma paz que não se pode explicar. Ela excede a todo entendimento. Guarda a nossa razão e nossa emoção. Nossa mente e coração. Então, esse que tem a paz que excede todo entendimento, é o que entra no descanso de Deus. E no mesmo capítulo diz assim, alguns de vocês não entrarão no meu descanso. Então o livro de Hebreus, para mim, como eu falei nesses últimos duas quartas-feiras, é um dos livros que tem o ensino mais profundo sobre Cristo, sobre cristologia. É profundo. Aí depois que ele fala sobre tudo isso, ele vai se despedir na carta. Ele chega no pós-lúdio da sua carta, ele entra no capítulo 13, que você está aberto aí, amém? E ele então, depois de falar sobre coisas profundas, queria desafiar você a ler o livro de Hebreus todo. Depois que ele fala de coisas profundas, ele entra no capítulo 13 e diz assim, olha, depois que eu falei sobre tudo isso, gente, sobre Melquisedeque, sobre Moisés, supremacia de Cristo, agnosticismo, descanso eterno, dogma, ritualismo, ele disse, se vocês não aprenderem nada disso, não decorarem nada disso, se nada disso permanecer em vocês, ele diz assim no primeiro versículo, permaneça o quê? O amor o quê?
Veja que ele não está falando permaneça o amor. Não é isso que está escrito aí, é? Ele está dizendo permaneça o amor. Mas que tipo de amor? Fraternal. Falamos sobre isso quarta-feira passada. Quem se lembra aí? Amém? O que é amor fraternal? Ninguém lembra. Hã? É o amor pelo irmão, pelo próximo. Amor filém, né? Vem de filéu. E adelfos, irmãos. Irmão. Fraternal é Filadélfia. É lá no original. Filém adelfo, amar o irmão. Então nós aprendemos na quarta-feira passada que embora a Bíblia trate de todo tipo de assunto sobrenatural e natural, ele está dizendo assim, gente, eu sei que vocês não podem conhecer a Bíblia inteira. Quem é que conhece esse livro inteiro? Quem é que consegue decorar tudo que está aqui uma vez que isso aqui é a palavra de Deus? Na verdade, Deus sabe que a maioria de nós não consegue entender a Bíblia se estudar sozinho. Quem aqui, sinceramente, tem coragem de falar assim, pastor, às vezes eu leio a Bíblia e desanimo, porque eu leio, não entendo nada. Quem já passou por isso, sinceramente? Mas quase todo mundo, eu também, às vezes. Às vezes eu leio uns textos aqui e falo assim, Deus, desculpa o termo, que diabo é isso aqui, meu Deus do céu? Porque a Bíblia é complicada. Você pensa que eu sei tudo de Bíblia? Eu tenho, quem nunca entrou no meu gabinete, um dia vai entrar, por bem ou por mal, né? Você vai ver o tamanho da minha estante de livros, comentários, autores que falam sobre versículo. Então tem textos que eu leio e falo assim, meu Deus, isso aqui é a palavra de Deus mesmo, cara, como é que esse troço está aqui? Se tu ler, por exemplo, um dos estudos que eu vou dar lá no Retiro é sobre cântares, né? Então cântares tem uns termos, você lê a Bíblia, se excita, é uma coisa pornográfica. A Bíblia é complicada. Você está pensando que eu estou brincando? Leia o Cântico dos Cânticos para tu ver uma coisa. Quando a Bíblia começa a falar dos seios, dos teus seios, são como duas torres gêmeas, né? Eu me sacio nos teus seios. Aí de vez em quando aparece um casal, pastor, sexo oral pode? Leia Eclesiastes, né? Leia Cântico dos Cânticos, você vai saber se pode ou não, precisa te responder. E aí, a Bíblia é complicada, ela não é simples. Ela não é simples. Aí você fala assim, poxa, o pastor está dizendo que eu tenho que mergulhar na palavra, eu tenho que conhecer a palavra para eu crescer. Aí, você se torna esse crente feio, que muitos de nós somos, fica sempre com essa cara de indignado quando vem aqui, ó. Que escândalo, esse pastor é doido. O pastor vem de tênis para a igreja, está sem gravata, E o cara se acha, porque cheio de dogma. Agora, olha para a esposa dele, vê se ele é feliz. Olha para a família, olha para os olhos, vê se brilha. Quando eles estão sozinhos, consigo mesmo, vê se tem felicidade. É quando a gente está com a gente, não precisa vestir máscara para ninguém. Veja como eu sou feliz, está vendo aqui? William, como é que eu sou feliz? Cara, eu sou um cara muito abençoado. Olha, Fernando, eu sou ungidão, está vendo que eu sou ungidão? Aí Fernando acredita, o William acredita, o Léo acredita que eu sou tudo isso. Aí eu fico feliz porque está todo mundo pensando que eu sou. Só que chega um momento que a gente tem que entrar no nosso quarto e se encontrar só conosco. Ninguém precisa pensar nada de nós. Quem é você lá? Quem é você lá? E nós temos aprendido que é com aquele lá que Deus se relaciona. Não é com o ungidão da Fernanda, e nem com o felizão do William, e nem com o maravilhoso do Léo. É com aquele porcaria que eu sou lá, quando eu estou sozinho. Com aquele lá que Deus se relaciona. Então o que a gente parece ser aqui, não importa muito. Isso é só para inglês ver, e para crente descerebrado também. E aí, a Bíblia, porque sabe que nós não temos como entender tudo que está aqui, ele diz assim, se você não entender tudo, permaneça o amor pelo próximo. Se você amar o teu irmão, pronto, você já está preparado, capacitado para receber tudo a meu respeito. Aí tu vê nas igrejas, os caras que tem um monte de toque, não pode dizer uma terno gravado, aquela coisa toda, parafernália, não pode nada lá. Mas você vê um fazendo fofoca do outro o tempo inteiro. Um falando mal do outro o tempo inteiro, julgando o outro o tempo inteiro. Um se metendo na vida do outro o tempo inteiro, indignado com o pecado, mas sempre do outro. Mas os pecados deles estão todos lá na mente. É um tarado. Está lá. Pornografia. Quantos crentes aqui, passam madrugada no computador vendo mulher pelada? Quantos?
Não é? Mas chega na igreja, bota o ternão. Oh, aleluia. Xuri anda, Xuri canta, Xuri fala. Impressiona todo mundo. E Deus olha para você e diz, você é morno. Você não é frio, nem você é quente. Você é morno. E o que Deus faz quando olha para você? Vomita. Tem crentes que dá asco em Deus. Dá azia e Deus vomita. Deus prefere o cara que é frio. Como quem diz assim, eu prefiro aquela mulher que está lá na esquina, prostituta, que diz assim, eu sou uma prostituta. É o que eu sou. Portanto, quando você vê a mim, saiba, vai ser tratado por uma prostituta. Ela é fria. Mas Deus está falando assim, a prostituta eu aturo. E aturo aquele crente que está lá que diz assim, eu sou fogo puro, eu sou sapatinho de fogo. E não adianta que eu guarde esse negócio. Se ele é fiel, Deus atura. Agora você que é uma coisa na igreja e outra sozinho, Deus fala assim, eu vomito você. Vai cair na desgraça de estar dentro da casa de Deus, adorando o Deus poderoso que a gente habita e a gente sabe que é, mas nunca receberá dele na essência. Então, se você está aqui, meu irmão, como eu falei na quarta-feira passada, pastor, eu não tenho facilidade de entender isso. Se não tem facilidade, primeiro, não pode perder culto. Não pode perder o lugar onde você entende a palavra. Porque cada vez que você falta, você alimenta a tua ignorância. Cada vez que você deixa de ouvir e aprender, você alimenta a tua ignorância. Você cada vez se distancia da verdade. Você sabe que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, o que acontece? A verdade libertará. Se a verdade liberta, o que a ignorância faz? Escraviza. Portanto, quando eu falto, quando eu abro mão de estar na comunhão, não pensa que não está acontecendo nada, não. Você está engordando a tua ignorância. Porque se eu não entendo a palavra como deveria entender, e alguns pensam em entender, mas não entendem nada. Toda vez que lê a Bíblia, pensa no dogma, pensa no fazer, no comportamento, no exterior. Pensa na doutrina, mas nunca na essência. Pensa em impactar os outros. Nós, pastores, caímos nesse risco. Eu pego na palavra, eu só penso na palavra para pregar sermão. Toda vez que vai ler a palavra é para fazer um sermão. E esse texto aqui dá um sermão maravilhoso. Mas o pastor esquece que ele também é Neil. E ele tem que tratar do Neil. Ele tem que ler a Bíblia sem que a Bíblia seja um objeto de trabalho. Por isso muitos pastores caem em desgraça no ministério. Não conseguem vida de Deus nele. Porque a Bíblia virou objeto, como o dinheiro virou para o bancário, como o corpo virou para o médico, como a vassoura virou para o gari. A Bíblia virou para o pastor. É um objeto de trabalho. Então, como a Bíblia sabe que nós não temos toda a facilidade para entender a Bíblia toda, 90% dos crentes não entendem a Bíblia como tem que ser entendida, ele está dizendo assim, filho, se você não conseguir, ama o teu próximo. Se você amar o próximo e amar de verdade, você vai estar cumprindo a lei. Porque se eu consigo amar o próximo, pressupõe-se pela palavra que sobre todas as coisas eu estou amando Deus, porque Deus é amor. E eu amo a Deus sobre todas as coisas, e se eu amo a Deus sobre todas as coisas, o que acontece? Eu amo o meu próximo. E amo como? A mim mesmo. É o que você vê no dia a dia? Não é. Então depois de falar de tudo, ele diz, no final o que vale é se você amou ou não. Portanto, nós aprendemos na quarta-feira passada, quando você estiver diante de Deus, Deus não vai perguntar o quanto que você fez. Ele vai perguntar o quanto que você amou. Ah, pastor, eu subi monte, desci monte, fiz jejum, fiz campanha, 318 pastores, 750 pastores, 90 semanas, 7 semanas, 15 semanas. Sacrifiquei para dar uma oferta maior, fiz a chamada, fiz o ato profético, fiz a marcha da vitória, fiz a carreata da vitória, a motocicleta da vitória. Eu fiz, e eu fiz. Estou perguntando o que você fez, filho. Estou perguntando o quanto você fez, estou perguntando o quanto você amou. Não, amar não amei muito não, pastor. Não fui bênção nem para meu pai e para minha mãe. Não consegui fazer minha esposa feliz, nem meus filhos. Não consegui ser um canal do teu amor para muita gente, não. Deus não vai perguntar quanto você fez, não, irmão. Deus vai perguntar o quanto você amou. Porque nem Deus, quando foi homem, Jesus, fez muito. Ele viveu 33 anos. Quantos anos foi o ministério dele? O dízimo diz, 3 anos. Fez muito pouquinho. Tão pouco que ele diz, olha, se vocês crerem,
vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. E essa maior não é em tamanho, não, é em quantidade. Não, pastor, é maior, como estou falando. Então tá, vai lá e ressuscita o morto, quero ver. Quem é que você viu que ressuscitou o morto? Vai lá no Ceará, lá no Nordeste, multiplica pão e peixe. Tem um monte de gente lá morrendo de fome, vai para o Sudão e pede a Deus 5 pães e 2 peixinhos. Alguém faz isso? Não. Vai na praia e surfa sem prancha. Vai lá. Não, mas se nós crermos, nós faremos. Alguém creu para fazer isso? Aí que está. Eu queria muito ver os poderosos evangélicos lá na Etiópia, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos. Eles não existem, não é? Então é quantidade. Agora, ele fez pouco, mas o amor que ele demonstrou foi um amor de tal maneira que transformou o Jesus que a gente conhece no amor personificado de Deus e que a sua morte alcançou a toda a humanidade. O feito dele foi pouco, mas o amor, quem pode questionar o amor de Deus? Ninguém. Portanto, o que tem que permanecer é o amor por esse cara que está sentado do teu lado. Diga para ele assim, eu gostaria de amar você como Jesus te amou. Porque senão, meu irmão, você vai ser só mais um feinho, com um terninho no pescoço, com a Bíblia maior do que a minha debaixo do braço, andando para lá e para cá, dizendo, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Pois é, não tem problema, você já vive o inferno também. Sua vida é uma mentira. Agora vamos falar de amor? Para a gente terminar esse tópico sobre o amor, eu queria mostrar a vocês algumas verdades sobre o amor. Amar ao próximo, eu amo você. É mole, falar amar. Você pode ligar o rádio, vai no teu carro, liga o rádio. Qualquer rádio que tiver está falando de amor. Qualquer um. De repente você pega a música de Peninha, cantada por Caetano Veloso, né? Às vezes no silêncio da noite. Pô, essa música é linda, né? Eu fico imaginando nós dois. Amor. Aí ele vai, por que você me deixa tão solto, né? Por que você não cola em mim? Estou me sentindo muito sozinho. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Glória a Deus mesmo, isso é mesmo, é isso mesmo. Diz que me ama, só que é da boca para fora. Diz que me ama, só que da boca para fora. Agora, diz que o amor que a gente vê na humanidade hoje não é da boca para fora. Diz que o amor que existe dentro das nossas igrejas, a maioria não é da boca para fora. Diz. Não precisa ser homem de Deus, não. Você só precisa ser homem. Não precisa ser homem de Deus. Homem. Diz que não é da boca para fora. Diga para o irmão que está do seu lado, eu te amo em Cristo Jesus. Em Cristo você ama. Porque em mim, meu irmão, eu te odeio. Nós temos o motoclube da igreja, a gente viaja muito para meio de motos. Tem uns caras que têm uns dizeres assim, ó, no colete assim, Jesus te ama, eu não. E outros dizem assim, ó, Jesus te ama, eu te odeio. Está lá, pregado no colete dele. Isso é para afrontar a gente mesmo. Jesus te ama, eu não. E às vezes é mais honesto do que a gente falar, eu te amo. Eu não te amo. Então, quando a Bíblia diz assim, amar o teu próximo, do que a gente está falando? De que amor a gente está falando? Será que o amor é só sentimento? O que é esse bendito desse amor? Então, eu queria mostrar para vocês hoje algumas coisas sobre o amor que é importante que você saiba. Vamos lá na Epístola do Amor, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, as Epístolas de João, 1 João, vamos ver o que a palavra fala sobre amor. Eu queria mostrar para vocês algumas verdades que a gente não pode deixar de conhecer, senão tu se transforma no religioso, que é frequentador de igreja, que é metido a mais santo que Jesus e tem que viver uma mentira até o final da vida. Infeliz dizendo que é feliz. Se não ama, não adianta, irmão. Vira a Bíblia. Só isso. Mas nunca vai experimentar a essência de Deus na sua vida.
de modo que do seu interior vá fluir rios de água viva. E você não precisa falar assim, irmãos, quero dar um testemunho, do meu interior está fluindo rio de água viva. Porque quem do interior flui rio de água viva não precisa falar com ninguém. Quem é feliz não precisa botar um outdoor na testa. Sou feliz. Quem anda cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, não precisa mostrar nada, não precisa falar nada. A gente vê, porque os olhos deles exalam. A vida, o caminhar dele exala a Deus. Ele vai ser uma pessoa que, diferente dos crentes santos das igrejas evangélicas, não são repelentes, são atraentes. Eles atraem, eles não repelem. E não atrai só igual, não, atrai diferente. Atrai diferente. Porque igual, se a gente só se relacionar com crente já está tudo salvo mesmo. Eu quero saber de crente, irmão. Crente está salvo, eu não quero saber de crente. Eu tenho que atrair quem não é crente, tenho que atrair quem está perdido, tem que atrair aquela porcaria de ser humano que está lá fora, que ninguém quer mais saber dele, aquele cara que é ruim mesmo. É aquele que a gente tem que atrair com a graça de Deus e com o amor de Deus. Porque se relacionar só com crente é arrumar os crentes no céu. Não traz glória nem vida para ninguém. Então o que é amor? Você vê aí, 1 João capítulo 4, versículo 20, para a gente começar diz assim. Olha o que está escrito lá, vê se está escrito assim na tua Bíblia. Se alguém diz, olha lá, eu amo a Deus e odeia seu irmão, leia para mim essa palavra depois. É o quê? Mentiroso, diga mentiroso. Pois quem ama a seu irmão, quem não ama a seu irmão, ao qual viu, leia essa próxima palavra aí. Quais são essas duas últimas palavras aí? Quem não ama a seu irmão, ao qual viu, o que está escrito aí depois? Não pode, diga não pode. Mulheres digam não pode. Homens digam não pode. Todos digam não pode. Pois bem, mais uma vez, quem não ama o seu irmão ao qual viu, o que é que mais aí? Não pode amar a quem? Amar a Deus a quem não viu. Então se eu não amo esse cara que eu estou vendo aqui, ele está dizendo assim, Neil, você nunca vai conseguir amar a Deus. E se diz amar, você é um mentiroso safado. Pode me ajudar? Pergunta, irmão, que está do seu lado, tu é mentiroso ou tu ama de verdade? Irmão, acabou. Acabou. A gente arrebentou com a vida de 90% dos crentes aqui. É fechar a conta, passar régua, vamos embora para casa. Acabou o discurso religioso. Acabou o terno, a gravata, a pregação, acabou tudo. Esse texto aqui encerra tudo, acabou o papo. Pastor, eu odeio fulano de tal. Acabou. 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 Acabou o papo contigo, irmão. Porque se você diz amar a Deus e odeia, você é mentiroso. Portanto, o que esse texto está falando aqui? Que amor e ódio nunca podem habitar o mesmo espaço. Não habitam. São dois corpos que não podem habitar o mesmo espaço. Ou você ama ou você odeia. Sou eu que estou dizendo isso aqui, não? Neil tem alguma coisa a ver com isso? Não tem. Vai brigar com Jesus, pô. Aí tu vê alguns caras que estão na igreja santarrão, diante dos quais Jesus se sente carnal. Já falei isso aqui. Ou esse irmão é uma bênção. Vai ver a relação dele com o irmão dele, com o vizinho dele, com o pastor dele. O cara fala vociferando, solta ódio pelo coração, pelos olhos. Ódio. Mas diz que é de Deus. Eu amo a Deus. Ou você ama a Deus e ama o irmão, e você vai aprender mais adiante, provavelmente não hoje, talvez quarta-feira que vem, que o amor não é esse amor que a gente sente pela pessoa que a gente gosta. Não é? A gente confunde amor com sentimento. Amor é mais do que sentimento. Vamos falar daqui a pouco sobre isso aí. Porque, lógico, tem pessoas que a gente gosta e tem pessoas que a gente não gosta. E tem pessoas pelas quais a gente não sente nada. O que você tem contra fulano? Nada. E a favor? Também nada. Indiferença. Agora, esse sentimento está dizendo o seguinte. Se você diz amar a Deus, então você nunca, por mais que queira, você não vai conseguir odiar ninguém. Você nunca vai lembrar de alguém e essa lembrança vai te trazer mal porque você tem ódio, você tem rancor, você tem mágoa. Não dá.
Então, quando a gente fala de amor, a gente está falando de uma coisa que de Deus habita em nós, Deus é amor, que não pode habitar o mesmo lugar que o ódio, ou um ou outro. E aqui você vai aprender uma receita infalível para que você não se decepcione com ninguém. Olha, tu conhece um crente que você vê, esse cara é meu protótipo de crente, eu queria ser igual a esse cara. Daqui a pouco tu descobre que ele odeia. Pode esquecer, você vai se decepcionar. Como a Bíblia diz que convém que imitemos uns aos outros, nós somos uma geração que não tem referenciais. Cadê os referenciais dessa geração? Cadê os caras que a gente pode seguir, imitar? Cadê eles? Não temos referenciais hoje, são raros. E os que a gente tem, muitas vezes tem porque conhece pela televisão. E eu diria para você, na televisão você não tem nenhum referencial de verdade. Acredita que eu estou te falando. Se tu conhecer a coxia, conhecer os bastidores, você vai se decepcionar feio. Aí você diz, você está idolatrando a imagem, você está cultuando a imagem. Agora, quando você vai conhecer ali a essência, você vai ver que referenciais nós temos poucos. Agora, esse texto, ele encerra uma questão que se torna indiscutível. Se eu digo amar a Deus, eu também vou amar o meu irmão, o meu próximo. Por isso, o texto dá, permaneça o amor fraternal. Porque se o amor fraternal, que é para o próximo, sair, ele está dizendo, não adianta mais nada, acabou, você é mentiroso. Porque o que a gente vê é o seguinte, Deus, eu amo você demais. Olha, tem um cantor que está aí na moda agora, depois de Lázaro, como é o nome dele? Hein? Regis Danese. O cara tem uma música lá linda. Toda hora, pastor, vamos cantar essa música, vamos cantar a música número 1 do CD, vamos cantar. É uma música linda, mas na música ele diz, só mexe com a minha estrutura, sara minhas feridas. O que mais? Me ensina a ter santidade. Olha a próxima frase. Quero amar o quê? Somente assim. Não é amor de Deus. Eu não posso amar só a Deus. Porque amar a Deus é fácil, irmão. Sabe por quê? Amar a Deus é, Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Pô, cara, deixa de ser burro, você não sabe traduzir nada, rapaz. Que cara idiota é esse aqui, né, rapaz? Neguinho burro, né, meu? Pelo amor de Deus. Deus vai fazer isso com esse cara alguma vez? Não. Deus vai se tornar oposição desse cara alguma vez? Deus vai ser uma faca na mão desse cara alguma vez? Deus vai discordar desse cara alguma vez? Deus vai dizer assim, não, você está errado alguma vez? Não. Deus é invisível. Agora, o meu próximo, não. O meu próximo, às vezes, é uma capita da minha vida, cara. O meu próximo me fecha na rua. O meu próximo não me obedece, que é ovelha. O meu próximo é aquele o teu próximo é aquele que se abençoou o cara. E disse assim, cara, eu estou plantando nessa pessoa e eu sei que eu vou colher um dia. Mas quem é que vai te dar uma facada nas costas? É o miserável. Aí Deus diz assim, não, me amar é fácil, filho. Você tem que amar esse cara aí, ó. Você tem que amar o inimigo. E se ele te bater numa face, dá na face dele também, não é isso que a Bíblia diz? Não. Se ele te bater numa face, o que você tem que fazer? Dá outra. Eu não dou não, pastor. Eu não dou, se der na minha cara, eu dou nas duas dele. Quero nem saber. De repente é por aí mesmo. O que é dar a outra face? Vamos falar sobre isso mais adiante um pouquinho. Né? Quando a gente aprendeu o que é amor. Talvez quarta-feira que vem já chegue lá. Então, o amor e o ódio não coabitam. Então, se eu sei que isso é uma realidade bíblica, eu não posso nunca estabelecer juízo de inerrância nesse ser. Só se desilude quem se ilude. Tu conhece um cabra, eu estou aqui pregando. Sou teu pastor. E você descobre que no caminho o pastor Neil tem um ódio mortal por João. Pode parar de ouvir o pastor Neil. A Bíblia está dizendo que eu sou o quê? Mentiroso. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Se o pai da mentira é o diabo e eu sou mentiroso, o que eu sou? Diabinho. Agora diga que a cultura relacional da igreja evangélica não é uma mentira. E a gente não sabe porque tem tanta gente doente lá. Tão doente que não tem nem espaço para dizer que está doente. Tem que mentir e fingir que está feliz.
Porque se você diz que está com problema, está doente, está com legalidade do diabo, irmão. Legalidade, isso é pecado. Tem que ser igual a mim, que não tem problema. Tão mentiroso que a gente não tem espaço para ser fraco. Temos que ser super crente o tempo inteiro. Porque criamos a cultura da mentira. Amor e ódio não coabitam. Vamos caminhar mais um versículo, só para a gente terminar. Na quarta-feira a gente volta. 1 João capítulo 4, 21. É o versículo seguinte. Olha lá que coisa interessante. Cadê? 4, 21, diz assim. E dele temos este mandamento. Diga, mandamento. Portanto, não é uma sugestão, é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. Esse mandamento. Que quem ama a Deus, leia o restante. Ame também a quem? Não é tiro não, isso é cano de descarga, fique tranquilo. Deus ama você e vai te guardar, fique tranquilo. Olha o mandamento do Senhor. Se alguém ama a Deus, eu estou ordenando. Tem que amar também o quê? Isso, irmão. Acabou, irmão. Aí você está aí, não sabe por que a vida não flui, não rola. Converteu-se, a vida piorou 1000 vezes. Não flui. É refém do teu exterior o tempo inteiro das circunstâncias. É o crente que se converte e precisa que tudo do lado de fora dê certo o tempo inteiro. Tem que dar certo, irmão. Tem que passar no concurso, não pode adoecer. A esposa tem que ser uma anja, os filhos anjinhos. O vizinho tem que ser aquele que vai morar do teu lado no céu. A esposa não pode engordar, que senão você vai trocar de mulher. Não podem chamar você de gorda, nem de feio. A promoção no trabalho tem que ser tua, não pode ser do outro. Aí vira refém. Porque se dá errado do lado de fora, pronto, o cara se rebela contra Deus, se revolta, entra em depressão, entra em angústia e diz, me mata, Deus. Às vezes a gente está do lado e diz, mata mesmo, Deus. Eu concordo com a sua oração. Se 2 concordarem e o senhor ouve, então mata mesmo, porque ele merece. Porque é o tempo inteiro. Os crentes são assim o tempo inteiro. Tem que dar certo o tempo inteiro. Não pode dar nada errado. Eu não posso sentir dor.